Olá! No vídeo de hoje nós falaremos um pouco mais sobre arquétipo, tarô e mitos. E o mais importante, como é que isso se relaciona com a sua vida. E o que a psicologia tem a ver com toda essa história? Quer saber um pouquinho mais? Não sai daí não! Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e primeiramente eu queria começar o vídeo de hoje comentando o primeiro vídeo que eu fiz sobre arquétipo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no link de descrições para que você clique e possa assistir, dar sua opinião e comentar também. Bom, primeiro, gente, eu queria deixar claro que isso aqui é um canal totalmente amador. Esse aqui é o meu consultório em São Paulo, eu tô gravando nesse momento da minha câmera do celular, o que é uma dificuldade, porque afinal de contas eu não sou uma comunicadora, eu sou psicóloga clínica, professora, palestrante, mas é a primeira vez que eu me comunico assim em larga escala pela internet. Então eu peço aos haters um pouquinho de paciência, dá uma segurada aí na pressão, que com o tempo a gente vai aprendendo e vai melhorando e expandindo o canal. Esse canal surgiu de uma maneira muito despretensiosa. A verdade é que eu me especializei em transtorno ao longo da minha carreira e a maioria dos transtornos que eu atendo aqui, tanto a avaliação neuropsicológica como transtorno de ansiedade e depressão, que disparadamente é a maior demanda que eu tenho no consultório, tem muito a ver com falta de gestão da emoção e controle de pensamento. Então a intenção desse canal foi apenas de compartilhar e dividir informação. Esse canal aqui não tem fim lucrativo algum, a intenção mesmo é dividir conhecimento. As projeções indicam, gente, que em 2050, 50% da população mundial, 3 bilhões e meio de pessoas terão desenvolvido algum tipo de transtorno. Se não sou eu, é você, é muita gente. Então essa é a minha maneira de contribuir para um mundo mais saudável da maneira que eu posso, certo? Arquétipo. Muita gente no meu outro vídeo me perguntando: Luciana, qual é o arquétipo para eu atrair dinheiro? Qual é o arquétipo para eu arrumar um namorado? Qual é o arquétipo que pode mudar a minha vida? Gente, arquétipo não é milagre. Seria muito simples, mas não é assim que funciona. Arquétipo tem a ver com a sua programação neurolinguística. São modelos ideais de comportamento. No outro vídeo eu usei o exemplo dos animais, por quê? Tanto em Portugal, na África, na Índia, no Brasil, se eu falar de leão, todo mundo associa o quê? A força. Então o leão acaba se tornando o arquétipo de força, certo? Qual é o arquétipo mais apropriado para eu ganhar dinheiro? É um arquétipo que te mobilize a força de trabalho, porque a gente ganha dinheiro trabalhando. Não existe milagre. Então tem a ver com a emoção que aquele arquétipo te gera. A emoção vai te gerar uma ação. E é somente com ação que a gente tem resultado. Não é misticismo, tá, gente? E o que o tarô tem a ver com toda essa história? O tarô nada mais é do que uma representação artística de situações arquetípicas que todo mundo vive na vida. Na verdade, gente, o tarô é genial. Olha só, as pessoas que ao longo desses milênios foi desenvolvendo as cartas do tarô foram prestando atenção em situações que todo mundo vive. Todo mundo. Então algumas pessoas utilizam o tarô de maneira a fazer uma previsão do futuro ou falar do passado, enfim, fazer essa alquimia com o tarô. Não é o propósito que a gente vai utilizar aqui. A gente vai enxergar o tarô como um arquétipo, certo? Então eu queria falar do primeiro arcano do tarô, porque quando a gente fala em tarô, a gente não fala em arquétipo, a gente fala a palavra arcano. O primeiro arcano aqui do tarô que eu gostaria de falar hoje é o louco, certo? Tô colocando aqui a imagem para vocês. Esse é o tarô de Marsella, mas o louco pode ser representado aí em vários tarô. Tem o tarô Zen, enfim, tem vários tipos de representação. Mas a figura, ela quer dizer a mesma coisa. O que é o louco? O que significa o louco? Significa sua criança interior.
Existem momentos da nossa vida que a nossa criança interior ela está mais vívida, ela está mais agitada. Existem outros momentos que ela está menos. E isso é cíclico, porque a vida é cíclica, certo? Quando o louco nunca se manifesta na sua vida, quando você é uma pessoa extremamente rígida e ele não aparece, você está vivendo um outro momento da sua vida, uma outra situação arquetípica. Aqui no tarô, a gente poderia chamar do arcano o eremita. O eremita é o extremo oposto. Se você for olhar a imagem do eremita, como é que ele é? Um idoso, ele usa um apoio, ele usa uma lanterna para enxergar o caminho. Na verdade, nós precisamos andar pelo caminho do meio, sempre. Quando a gente pensa no louco, isso a gente está falando do tarô. Como é que os gregos usam a imagem arquetípica do louco? Eles representam através de Dionísio ou de Baco, que é o deus do quê? Do vinho. Ele gosta de comemorar, ele gosta de se divertir. Você já passou por esse momento da sua vida em que sua criança interior está tão vívida que você não quer saber do trabalho, você quer ir para balada, você quer curtir com seus amigos, quer tomar um bom vinho? Então, mas e se você passar muito tempo regido pelo louco, o que acontece? Você tem perdas significativas, você precisa parar e utilizar a mente. De vez em quando o eremita ele também precisa vir dentro desse contexto. Se a gente for pensar na Umbanda, por exemplo, a Umbanda utiliza a egrégora, já é uma outra simbologia, do Zé Pilintra. O Zé Pilintra é o que bebe, tem a maremolência, a malandragem, ou os erês, que são as crianças interiores, né, que tem essa egrégora de não pensar em consequência, eles são regidos pelo prazer, certo? E na Igreja Católica? A Igreja Católica também tem essa representação. A gente pode pensar em Cosme e Damião. Cosme e Damião, apesar de médicos, apesar de padroeiros aí dos médicos, quando é dia de Cosme e Damião aqui no Brasil, o que a gente faz? Tem balinha à vontade para as crianças, não é? Então também tem a ver com essa representação da sua criança interior. Então é importante você entender qual é a situação arquetípica que você está vivendo, porque se ela estiver pesada demais, se você estiver vivendo demais esse arquétipo, se torna pesado. Imagina o louco, imagina uma pessoa que não mede consequência nunca. Ela vai beirar o quê? A psicose. Por quê? Porque o ego, ou seja, o juiz, não consegue dizer não para os prazeres da vida. Ele não consegue falar, ó querido, agora não dá. A responsabilidade. Ele só é regido pelo prazer. Então ele beira o quê? A psicose. Então é importante a gente andar pelo caminho do meio sempre. E você? Qual é o arcano que está regendo a sua vida nesse momento? Você está mais pro louco ou mais pro eremita? O eremita também em excesso, passar só refletindo, nunca ter essa ânsia de se jogar, de se divertir, também é pesado. Ninguém quer passar essa vida com o peso da terceira idade, certo? Bom, é um pouquinho mais ou menos sobre isso que eu queria explicar, sobre a relação entre tarô, mito e arquétipo. Espero que vocês tenham compreendido. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais, hoje foi só uma introdução para vocês entenderem o conceito. Espero que o conceito de arquétipo tenha ficado um pouquinho mais claro. Não é milagre, é programação neurolinguística. Falando em neurociência e ciência, o louco aqui, ó, ele tá com um banho de endorfina no corpo. Ele tá muito alegre, sentir alegria é muito gostoso, mas a alegria demais também tem consequência. Então vale a pena pensar e ponderar e tentar andar sempre pelo caminho do meio. A gente vai falar um pouco mais sobre alegria no próximo vídeo, certo? Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha. Isso é muito importante, é o feedback para a gente saber se vocês estão gostando ou não do trabalho, tá certo? Bom, é isso. Semana que vem temos um novo vídeo. Muito obrigada, te aguardo aqui.